Segundo livro de Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde, sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa, e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bom aos teus olhos. Então segunda vez lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus, e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio, e lhe anunciou dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou, e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: É então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal, todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai, e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão,
filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou, sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos.